Jesus Cristo predisse que no fim dos tempos apareceriam muitos falsos cristos e falsos profetas. E essa profecia tem se cumprido em nossos dias, principalmente. Vocês já ouviram falar do Cristo a Samsung? Quem foi a Samsung? Em 1954, a Samsung, que é da Coreia, foi batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas a Igreja Adventista do Sétimo Dia desassociou a Samsung em março de 1962, devido a disputas sobre a cruz como símbolo religioso. E com o passar do tempo, a Samsung, ele fundou a sua própria igreja. Ele fundou a sua igreja em 1964. E a igreja passou a ser chamada de Igreja de Deus, Testemunhas de Jesus. Os ensinamentos, segundo a igreja de Samsung, é que 2000 anos atrás, Jesus Cristo estabeleceu a nova aliança e deu o exemplo de ser batizado e observar o sábado, a Páscoa com pão e vinho e todas as festas de Deus. Por meio de todos esses ensinamentos, Jesus criou o fundamento para a Igreja de Deus, a igreja primitiva que os apóstolos João, Pedro e Paulo frequentaram. Então a Samsung ele defende não só a guarda do sábado, mas também a comemoração da Páscoa e dos festivais judaicos. Ele defende tudo isso. Os principais ensinos adotados no início foram os seguintes: as mulheres devem cobrir a cabeça enquanto rezam. O batismo é o primeiro passo para a salvação. O sábado deve ser guardado aos sábados, não aos domingos. O Natal não deve ser comemorado como o aniversário de Jesus, porque é o aniversário do Deus Sol. A cruz é considerada uma forma de idolatria. A Páscoa e a festa dos pães asmos devem ser mantidas, guardando as festas em Levíticos 23, das primícias, festa das semanas, festa das trombetas, dia da expiação e festa dos tabernáculos. Então a Samsung deveria ser considerado como Jesus Cristo, que já havia vindo. Deveria ser intitulado Cristo a Samsung. E de acordo com a sua visão trinitária tradicional da hipóstase cristã, a Samsung também era, consequentemente, o Espírito Santo, Deus Pai e, portanto, Deus. Ele apresentou sua conclusão de que o mundo chegaria ao fim em 2012. Isso mesmo. Ele anunciou o fim do mundo para 2012. Em um artigo da Wikipédia, diz o seguinte sobre a Samsung: desde o dia em que os 10 mandamentos foram recebidos, foram necessários 168 dias para construir o tabernáculo e realizar a cerimônia. E como cumprimento dessa profecia, Jesus também entrou no Santíssimo Celestial no 10º dia do 7º mês, em 1844, que é o dia da expiação. E desde então começou a construir o templo celestial por 168 dias, ou seja, 168 dias até a cerimônia. A profecia deve ser interpretada como um dia a um ano. Portanto, acrescentando 168 anos a 1844, quando Jesus entrou no Santíssimo Celestial, 2012 se torna o último dia. Portanto, então, 2012 seria o ano para a volta de Jesus. Mas, como nós sabemos, já passou e nada aconteceu. Samsung morreu em 1985. Pouco tempo depois, a igreja foi dividida em duas seitas. Então, hoje, existe uma divisão da igreja que foi fundada por a Samsung. Então, ele é considerado, por um grupo de seguidores, como sendo o próprio Cristo. Ele é chamado de Cristo a Samsung. Ele é considerado o Salvador, ele é que perdoa os pecados. Ele é que vai dar a vida eterna. Isso mesmo, é isso que é ensinado. Essa é uma seita da Coreia. E realmente essa seita tem levado muitas pessoas ao engano. Então é preciso que nós tenhamos bastante cuidado para não sermos enganados pelos falsos cristos, e falsos profetas que têm aparecido nesses últimos dias.
Então veja alguns dos ensinamentos, conforme mostra um vídeo que tem na internet sobre essa igreja. Então veja os falsos ensinamentos, onde eles chamam a Samsung de o segundo Cristo, o Cristo que voltou na segunda vinda. Ele é o Cristo, ele é o Salvador. É isso que dá a entender no vídeo que eles postaram na internet. Então observe o que é dito nesses vídeos. Hoje, vamos provar por meio de algumas profecias da Bíblia que o Pai Ansanron é Deus que veio a esta terra. Sempre que pregamos o Evangelho, muitas pessoas nos perguntam: por que você crê em Cristo Ansanron como Deus? Ele é um homem comum como nós. Como ele pode ser Deus? Através da Bíblia, que testifica sobre Deus, devemos saber como simplesmente responder àqueles que perguntam: por que Cristo Ansanron é Deus? Primeiro, Cristo Ansanron deu a vida eterna à humanidade. Ninguém pode dar a vida, exceto Deus. Portanto, Cristo Ansanron é Deus. Devemos dar essa resposta a eles. Está escrito na Bíblia que apenas Deus pode dar a árvore da vida do Éden à humanidade. Cristo Ansanron é o único que tem nos dado a árvore da vida do Éden. Sendo assim, Cristo Ansanron não é Deus, de quem a Bíblia e os profetas testificam? Também podemos responder dizendo: Cristo Ansanron é Deus porque ele estabeleceu a nova aliança nestes últimos dias. Apenas Deus pode estabelecer a nova aliança. Apenas Ele possui essa autoridade. Quando examinamos os versículos escritos em Jeremias capítulo 31, versículo 31 e em Lucas capítulo 22, esses versículos claramente nos ensinam que o único que pode trazer a verdade da nova aliança nesta época é o próprio Deus. As pessoas podem perguntar de novo: por que Cristo Ansanron é Deus? Cristo que veio pela segunda vez? Podemos responder dizendo: Cristo Ansanron é Deus porque ele veio a esta terra de acordo com a profecia de Melquisedeque. Cristo Ansanron é Deus porque ele nos deu o perdão de pecados. Ele é Deus porque nos deu a vida eterna. Ele é Deus porque ele reconstruiu Sião. Ele é Deus porque ele nos ensinou sobre a Mãe Celestial, Nova Jerusalém. Cristo Ansanron é Deus porque estabeleceu a nova aliança. Devemos poder dar essas respostas facilmente. Ele é Deus, nosso Salvador, a quem a humanidade tem esperado. É por isso que o nome da nossa igreja é Igreja de Deus. Estamos frequentando a mesma igreja que o próprio Deus estabeleceu e construiu para a nossa salvação. Não é apenas por guardarmos o sábado, a Páscoa e as festas. Estamos na verdadeira igreja que aprende a vontade de Deus e a põe em prática. Nós encontramos o Pai Celestial, Cristo Ansanron, que nos mostrou o caminho para a vida eterna e nos guiou para o caminho da salvação. Também encontramos a Mãe Celestial, Nova Jerusalém, que o Pai revelou para nós. Por onde quer que o Espírito e a noiva nos guiem, devemos segui-los absolutamente até o fim. Ainda há muitas pessoas nesta terra que não conhecem completamente o Deus da época do Espírito Santo. Vamos testificar graciosamente para muitas pessoas sobre o Pai Ansanron e a Mãe Celestial, Nova Jerusalém, que vieram a esta terra. Então, todos os povos do mundo dirão: a Igreja de Deus não é a igreja que crê em Cristo Ansanron e em Deus Mãe? Fazendo assim, espero que todas as pessoas do mundo cheguem ao arrependimento vendo as obras justas e a vida dos filhos celestiais. Esperando que trabalhemos duro para guiá-las ao arrependimento, gostaria de concluir este sermão. Atenção,
Na minha gravação, eu errei a pronúncia do nome desse Cristo. Eu disse Ahnsahnghong, mas é Ahnsahnghong. O nome é Ahnsahnghong, não é Ahnsahnghong. É apenas uma correção.